Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo número 2/2020. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 068/2008, em especial no que pertence ao comércio ambulante na cidade de Jacareí. Autoria: vereador Abner de Madureira. O processo está em apresentação. Senhoras e senhores vereadores, boa noite, público presente, telespectadores que nos assistem ao vivo, pela TV, pela página da Câmara no Facebook. Trouxe esse projeto para apreciação nessa casa, projeto que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 068/2008, em especial no que pertence ao comércio ambulante na cidade de Jacareí. Artigo 1º, fica alterada a disposição constante na alínea A do artigo 61 da Lei Complementar 068 de 2008, passando a ter a seguinte alteração: estacionar carro, carrocinha, trailer ou similar nas vias públicas ou outros logradouros sem a prévia autorização da administração pública. O artigo 2º altera o parágrafo único do artigo 1º, passando este a ter a seguinte redação: parágrafo único. Quanto ao disposto na alínea A do presente artigo, o licenciamento de comércio ambulante para fins alimentícios a ser exercido em vias públicas ou demais logradouros ficará condicionado à manifestação da Secretaria Administrativa competente, que apurará se o local pretendido para exercício do comércio não implicará em impedir ou dificultar o trânsito do local. A presente proposta visa, sobretudo, o desenvolvimento da economia da nossa cidade de Jacareí. Não permitir o comércio ambulante em nossa cidade, com a amplitude que merece, sobretudo o comércio voltado para a gastronomia, é darmos as costas para uma realidade econômica que movimenta milhões de reais em todo o nosso país. Os populares food trucks, historicamente conhecidos por trailers, fazem mais do que parte da economia da cidade, fazem parte da história e cultura de Jacareí. Recentemente, o Brasil passou por uma das suas piores recessões econômicas já registradas, fato qual levou muitos cidadãos a buscarem no comércio ambulante uma alternativa legal para driblarem os tempos áridos. Ademais, é dever do gestor público, sempre que observar um mercado emergente, inovador e potencialmente próspero, e debruçar seu olhar parlamentar para a questão colocada. É por isso que, como gestor público e representante do povo, que anseia por uma maior liberdade econômica, é que proponho a presente e substancial alteração legislativa. Tenho certeza que a iniciativa parlamentar, se aprovada, permitirá que muitos jacareienses voltem à tranquilidade e segurança que merecem para trabalhar dentro da lei, recolhendo seus impostos e, com isso, desenvolverem cada dia mais a nossa amada Jacareí. Por isso, bem como por todas as razões apresentadas no trabalho técnico que segue apensado, é que peço os votos dos nobres pares para a aprovação dessa medida. A lei anterior, ou seja, a atual, que está em vigor, antes da aprovação desta alteração, que será feita em duas discussões, ela previa o seguinte: no seu artigo 61, diz assim: é proibido ao vendedor ambulante, a linha A, estacionar nas vias públicas ou outros logradouros. Então, até esse momento, o que era permitido em nossa cidade era somente a licença para o ambulante
ocupar parte da calçada para exercer sua atividade. E tendo em vista aí o aumento absurdo de desempregados no nosso país, e com isso, muitas dessas pessoas veem a necessidade de investir um pouco em lanche, fornecendo alimentos para a nossa população, e muitas das vezes tem condições de investir em um trailer, em um carro maior, mas até esse momento não poderiam utilizar a via pública. Teriam que apresentar na prefeitura um termo de cessão de uso de um espaço, uma garagem ou um imóvel não edificado, um terreno, para poder colocar ali dentro um trailer para o comércio alimentício. Como todos sabem, os nossos bairros estão tomados por residências, a maior parte delas residências conhecidas como de meio lote, que muitas vezes não tem nem espaço para colocar uma barraquinha na sua garagem, né? Agora, recentemente, com a aprovação da Lei de Liberdade Econômica, isso favorece muito essas pessoas que estão desempregadas, estão sem função, a exercerem essas atividades. Então nós observamos isso, a falta até mesmo de terrenos. Em alguns bairros, algumas avenidas são largas, permitem ali o estacionamento de um trailer para comercializar o alimento. Então nós fizemos essa alteração, peço aos vereadores a compreensão. Todos os casos serão analisados pela Prefeitura, pela Secretaria de Mobilidade Urbana, para se ter aí a visão técnica e a viabilidade desse trailer estacionar nas vias públicas. Lembrando que no centro da cidade não fica alterado, o nosso centro da cidade não tem mais espaço suficiente para isso. Já tem uma lei aprovada aqui da vereadora doutora Márcia, que é dos parklets, né? Que também favorecem muito o comércio, mas o nosso centro ele não comporta mais esse tipo de comércio. Então no centro da cidade ainda é vedado os trailers estacionados na via pública. Isso vai favorecer somente os bairros da nossa cidade. Obrigado a todos pela compreensão. E o projeto está em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui pela TV Câmara através da internet e da TV. Gostaria de começar parabenizando a iniciativa do vereador Abner de Madureira. E o que seria esse projeto? Esse projeto, Valmir, visa regulamentar os famosos food trucks e os trailers, que utilizam as vias públicas para movimentar a economia da nossa cidade. Como todo serviço que se pretende instalar no município, independentemente do ramo de que seja, obrigatoriamente precisa da autorização da Prefeitura e das secretarias competentes. O Poder Legislativo precisa se manter atualizado às novas demandas da sociedade e tomar a iniciativa de propor projetos que atendam a essas novas necessidades. Como, por exemplo, o nosso projeto de lei protocolado no início deste ano, que já está em condição de votação, que regulamenta a fiscalização da venda de bebidas alcoólicas por aplicativo de celular para menores de idade. Levando em consideração que os jovens procuram novas formas de burlar a lei para ter acesso às bebidas, com esse projeto sairemos na frente, pois não há regulamentação específica, federal, estadual ou sobre a venda de bebida alcoólica pelos aplicativos de celular. E são proposituras, assim, que devemos incentivar, que caminham juntas com o desenvolvimento da cidade. Os food trucks, que são veículos adaptados e estilizados para produzir e servir as refeições nas ruas, ganharam força nos últimos anos, por proporcionarem comida rápida, de qualidade e com um custo acessível.
Como forma de vencer a crise, cresceu de forma demasiado o número de pessoas que investiram no mercado de alimentação sobre rodas. Sempre que houver uma lacuna sobre a regulamentação de um novo serviço, nós, vereadores, temos a responsabilidade de averiguar e propor, e se for o caso, leis que organizem e agilizem a vida dos comerciantes da nossa cidade. Portanto, Abner, parabéns à sua propositura. É uma forma a gente de tirar um pouquinho as pessoas da informalidade. E eu sempre digo que não existe melhor programa social do que a geração de empregos. A coisa que mais um pai de família almeja para sua casa, para sua família, né, Paulinho? É ter emprego. É poder lá. As pessoas não querem viver de Bolsa Família, de auxílio. As pessoas, elas querem ter o emprego, ter um salário digno, para que elas possam sustentar seus filhos, sua esposa, as mulheres que sustentam seus maridos e assim por diante. Então, Wagner, serei favorável à aprovação do seu projeto. O projeto continua em discussão. Deixa eu falar um pouquinho daqui. Parabenizar o Abner pela regulamentação, autorização, né, uma emenda que autoriza o município a instalar os food trucks, os carrinhos de alimentação. Nosso país, ele tem um cenário onde se estimula em muitos estados e cidades a regulamentação dos food trucks, como você mesmo disse, como uma alternativa de fomento para as pessoas desempregadas, mas também atrelada à questão cultural, à questão turística de cada município. Então, também um aliado, pensando que a cidade há pouco ganhou o selo de cidade de interesse turístico. Então, ações como essa fomentam e estimulam o nosso cidadão, né, o nosso jacarense, a ter um trabalho digno, mas também atrai outros munícipes, cidades próximas, para também consumir na nossa cidade. O vereador sabe que também é um projeto que a gente estava analisando, e aqui eu também quero mencionar a importância também do executivo logo a seguir aprovado esse projeto, que sem dúvida a minha votação vai ser favorável, a regulamentação propriamente dito, o rito que o executivo deverá colocar para esses empreendedores, desde a questão sanitária, a questão de empreendimento, o fluxo e a agilidade para que também esses food trucks sejam instalados no nosso município. Então, é também a necessidade do executivo para que tenha essa ação tão proativa. Novamente, parabéns, vereador. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres pares, público presente. A gente vê que falar de comércio ambulante, aqui eu quero lembrar que os protagonistas desse serviço de usar veículos para, de uma forma, sustentar, né, a sua família no dia a dia, eu lembro bastante dos carros nas nossas feiras. Hoje, há muitos carros, antes eram aquelas barraquinhas, né? E hoje tem aqueles carros adaptados que vendem pastel. Então, aqui a gente tem que lembrar desses ambulantes, né? Que eles sofrem hoje com as economias e tem que subsistir no seu dia a dia. Quando a gente vai na feira, lá no meu bairro, no Vila Machado, na região, na sexta-feira. O que diminuiu de público por conta das ofertas do supermercado é muito grande. Então, a gente vê que hoje a atração da feira são esses veículos que vendem pastel.
né? Então aqui a gente vê nessa necessidade de a gente poder, estou aproveitando um pouco o projeto, Abner, para falar que nós também temos que olhar e levar a atratividade culturais nas feiras, para que a gente possa ajudar esses comerciantes a buscar ter mais, voltar àquela clientela. Porque quando você ia na feira, às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, tinha bastante pessoas, 9 horas da manhã. Hoje, quando você vai na feira livre dos bairros, principalmente às 11 horas, tem muita pouca gente. Então, há que de se pensar em otimizar forças para que aumente o público dos feirantes. E aqui o que eu vejo, aqui, quando eu li o projeto, eu lembrei principalmente dos carros, né? E aqui, falando em comércio ambulante, a gente sabe que nós precisamos estimular bastante. E aqui eu quero lembrar, falando dos food trucks, do empenho, do esforço do Conselho Municipal de Turismo, que eles estão se organizando, fazendo vários projetos e programas gastronômicos, né? Então, que aqui a gente possa pensar em envolver vários ambulantes, para a gente poder abrir frente de mercado para as várias pessoas desempregadas. Porque eu acho que aqui tudo que fizer dá certo, visto a feira da Secretaria de Desenvolvimento nos pátios dos trilhos, que acontece aos domingos, né? Então a gente precisa incentivar e apoiar sempre esses ambulantes, porque essa geração de renda ajuda muito na subsistência familiar. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Quero cumprimentar cada vereador, cada vereadora, os presentes aqui também. Hoje eu vou saudar aqui o Dario, que foi vereador nessa casa aqui, que sempre vem acompanhando as sessões, né? E elogiar aqui o projeto proposto pelo vereador Abner. É um projeto que visa ir ao encontro das pessoas que estão ali buscando o seu ganha-pão, né? Não é raro a gente encontrar com os ambulantes, e muitas delas são mães, e muitas delas cuidando dos seus filhos sozinhas, e saem aí para vender um bolo, vender um refrigerante, um suco, e muitos desempregados, né, que veem ali no comércio ambulante uma forma de garantir o seu sustento, de garantir o sustento da sua família, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque quando se está desempregado, talvez a maior preocupação que se tem é de cuidar da sua família, né? De garantir a alimentação, de garantir os alimentos. Jaciara enfrenta, né, Jaciara, essa questão, e sozinha vende o seu acarajé, né, lutando aí, porque todos nós sabemos que o nosso país vem sofrendo muito com o desemprego. Nesse último mês foram computados aí mais de 11 milhões de brasileiros que não têm emprego, que sai de manhã, entrega os currículos, mas não consegue encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Então o vereador, quando propõe esse projeto, ele visa atender as pessoas que estão ali exercendo a sua atividade de ambulante. Mas eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e trazer um tema que me preocupa nessa cidade, né? Por essa semana eu já fui procurado por 2 empresários na cidade, reclamando do habite, reclamando do alvará que não sai. Pessoa com empreendimento de pé, vendido, e não pode entregar às pessoas que compraram, porque a prefeitura, porque o Poder Executivo não consegue ter a eficiência em fornecer as documentações. Muitas vezes comunique-se que não tem, em alguns casos, razão de ser, protela os processos de concessão,
protela as autorizações para se instalar comércio, se instalar indústria, e enquanto isso as pessoas aí ficam sofrendo, desempregadas, sem ter uma ocupação. Essa é a situação que vem ocorrendo na cidade de Jacareí. E por essa razão, a gente começa a ver que a nossa cidade vem caindo os investimentos. Isso se mostra como? Se mostra pelos números. Porque na medida que o prefeito, como foi para a rádio hoje, disse que a arrecadação do município caiu e caiu muito, tem um reflexo da economia nacional, mas tem também um governo que está anestesiado. Um governo que não consegue trazer os investimentos na nossa cidade como vinham tempos atrás. Cherry, Sunny, Atacadão, Walmart, grandes empreendimentos vieram para a nossa cidade, geraram muitos empregos. E hoje, o que a gente vê de empreendimentos na nossa cidade? Muito pouco. E quando tem, é uma dificuldade enorme para o empresário instalar a sua atividade econômica, instalar o seu empreendimento. Uma dificuldade absolutamente enorme e que vários empresários têm me procurado e falado disso. Então nós precisamos nessa casa aqui cuidar um pouco mais disso, vereador. Cuidar um pouco mais disso. Porque eu participei aqui da audiência pública da saúde e uma das pessoas que estavam compondo a mesa é justamente a pessoa que cuida da vigilância sanitária, e a vigilância sanitária é chamada a se manifestar nesses processos. E ele foi aqui, eu quero até elogiar, ele foi honesto. Ele disse que não tinha pessoas o suficiente para que esses processos andassem num tempo razoável. Ora, são departamentos extremamente estratégicos para que se possa fazer a cidade andar. São departamentos que precisam funcionar com agilidade. E aí eu lhes pergunto, faz tempo, né, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não anuncia um empreendimento de peso nessa cidade. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E isso é muito ruim, porque foi como aqui o vereador que me antecedeu, que um dos melhores programas sociais é a geração de emprego. Mas como gerar emprego se você tem uma prefeitura que não está conseguindo fazer com que os nossos empresários tenham acesso mais rapidamente às suas aprovações? Como gerar emprego? Se a economia nacional está ruim, o município precisa inovar, o município precisa ter proatividade. E aí não, as coisas param na prefeitura, param na secretaria. Pois não, vereador Arildo? Nessa mesma esteira de raciocínio, um outro setor que tem assim sido muita reclamação é o setor das pessoas que entram com pedido para liberação de projetos de construção, os arquitetos e engenheiros, que também diz que ficou assim muito pior do que já estava. Ou seja, ao invés da gente evoluir, nós retrocedemos, que é uma outra preocupação, porque nós sabemos que nesse campo da construção civil também se gera muito emprego. E aí esse pessoal acaba desistindo porque a burocracia só aumentou. Muito obrigado, vereador Arildo. Só para concluir o meu raciocínio, eu acho que nós precisamos voltar ao tempo em que essa cidade gerava emprego, que atraía investimentos, trazer montadoras, empresas grandes, porque é isso que reflete na receita do município, é isso que gera impostos para a nossa cidade, e esses impostos possam ser revertidos, por exemplo, em asfalto. Nossa Siqueira Campos está há 4 anos sem receber um equipamento, parece uma pista de motocross, e quando a gente faz o pedido de informação aqui, não tem verba para fazer uma via tão importante para a cidade. Então eu quero parabenizar o seu projeto, a sua preocupação, mas deixar aqui essa preocupação na cidade, mais investimento, geração de emprego para que os pais de família, os jovens, as mulheres possam encontrar a sua oportunidade e um bom emprego. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando, vai, Juarez. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui que nos assiste aqui da galeria, você de casa também que nos assiste aí pela TV Câmara. Queria aqui mandar um abraço para a dona Maria, que está ali no
do plenário, da Maria Guerreira, lá do Jardim Colônia, está prestigiando hoje nossas apresentações aqui, o nosso trabalho. Então, presidente Abner, eu gostaria de parabenizar pela propositura do projeto. A gente sabe que no momento difícil que o país atravessa, né, o município também não fica de fora, e quando o senhor traz aqui um projeto desse porte aqui, a gente sabe, tem certeza que vai beneficiar muitas pessoas que estão precisando, né? Hoje tem muitas pessoas que já têm ali o seu comercinho na garagem, mas tem uma preocupação muito grande, porque existe aquele negócio de uma pessoa denunciar a outra, né? Então existe o vizinho que não gosta, né? Talvez até por um pouco de inveja também, acaba prejudicando aquela pessoa. Isso é uma realidade em todas as cidades. Pois não, vereadora, pode falar? Então, eu queria fazer uma observação também. Ali em frente ao Parque Brasil OBS, tem 2 ambulantes ali que estão ali faz um bom tempo já, né? E o munícipe várias vezes entrou em contato comigo para retirar aqueles ambulantes de lá, mas ele já adquiriu o direito de estar ali. Então, acho que essa lei vai vir de encontro também, né, para ajudar as pessoas que queiram fazer esse tipo de atividade, porque algumas pessoas reclamam realmente. Exatamente, obrigado pela contribuição. E como eu disse, muitas pessoas reclamam, e essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas não estão legalizadas, né? E cabe à prefeitura cumprir as leis, né? Ir até o local da denúncia e, se for o caso, até pedir para essas pessoas pararem com as suas atividades. Isso é uma realidade, né? Até agora, né? A realidade de hoje. Com a votação e aprovação, sem dúvida, do seu projeto, essas pessoas vão ali trabalharem mais tranquilas, né? Elas vão... E sem contar também que muitas pessoas até sabem fazer as coisas. Faz uma cocada, faz o bolo, né? E coloca ali se esticar uma tábua ali também, está valendo, porque é o que está dizendo o projeto, né? Está dizendo carros, carrocinha, trailers similares, né? Então, veja bem, eu faço meu bolo lá na cozinha, eu faço minha cocada, e eu posso vendê-la na frente da minha casa, até na calçada, ou até mesmo na rua, desde que não estrove o trânsito, né? Sem problema nenhum de alguém vir me atrapalhar, inclusive sem a prefeitura perturbar. É muito valioso esse projeto diante da situação financeira que o nosso país atravessa. Então, um projeto muito grande, você olhando por esse lado. Por isso que eu trago aqui, presidente, a minha contribuição, que sem dúvida, conte com o meu voto favorável, né? A população do Jacareí precisava de projeto desse tipo, e a gente sabe que muitas pessoas nos abordam por aí, puxa vida, o que vocês trazem de emprego para Jacareí, né? Então, isso aí com certeza vai gerar bastante emprego para aquelas pessoas que têm uma grande necessidade hoje, na falta de um emprego aí de carteira fichada, alguma coisa nesse sentido, poder fazer o seu pequeno negócio ali, talvez com pouco investimento, e aí levar o pão para alimentar os familiares dessas pessoas que têm essa necessidade. Parabéns mais uma vez e conte com o meu voto favorável, viu? O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Tem uma emenda, né? Emenda número 1. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 2/2020, passando a ter a seguinte redação: estacionar carro, carrocinha, trailer ou similar nas vias públicas ou logradouros sem a prévia autorização da administração pública. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Agora sim, votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, queria fazer uma observação. Parabéns, vereador Abner. Hoje, devido às dificuldades, né, que muitos estão passando, sempre parte para o ramo de alimentos. Inclusive, os eventos que eu participo em prol da causa animal, sempre são alimentos que a gente coloca, né, nesses eventos. Então, eu tenho até uma ideia que eu estava te falando agora, né, que eu vou pôr em atividade, vou pensar no que eu estava prevendo, porque realmente essa lei vai facilitar muito o meu novo empreendimento, né? Então, parabéns. Meu voto é favorável.
Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu voto favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, hoje a gente está vendo os comércios dando certo, a maioria que se trabalha com alimentos, com os quitutes, com comidas típicas ou não, né? Então, que a gente sauda aqui a Jaciara, que ela faz a acarajé delas. Então, para que gere empregos, todo mundo seja empreendedora, favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, parabenizar de novo o vereador Abner pela propositura do projeto, mas dizer para o vereador Luiz Flávio que Jacareí, em muitos meses do ano, foi a cidade do Vale do Paraíba que mais criou emprego pelos dados do CAGED. Isso é só levantar. E que eu mesmo pude intermediar aí a vinda da Quartzolite. A Quartzolite vai iniciar as obras para a construção, além do CD na entrada da Getúlio Vargas, eles vão iniciar a construção de uma fábrica da Quartzolite, o Grupo Sangloban, investimento de 150 milhões de reais para a cidade. Então aí é mais uma empresa vindo para a nossa cidade que deve estar sendo aí divulgado nos próximos dias aí já o início das obras. Favorável. Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo número 2/2020, dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 068/2008, em especial no que pertence ao comércio ambulante na cidade de Jacareí. Autoria vereador Abner de Madureira. Projeto aprovado por unanimidade, 13 votos favoráveis. Próximo projeto.